Olá! Que bom ter a sua companhia para mais uma exploração. Hoje vamos investigar a história de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Isso mesmo. Uma figura que nasce assim logo após a primeira grande tragédia humana, mas que se torna um fio de esperança. Quem foi ele, né? E por que a história dele ecoa não só na Bíblia, mas de formas bem inesperadas em outras tradições antigas. É uma figura fascinante, realmente. A nossa conversa de hoje vai mergulhar nos detalhes de um artigo teológico bem completo que analisa Sete a fundo. Certo. O nosso objetivo aqui é entender o papel dele na narrativa bíblica, sabe? Principalmente o contraste com o irmão Caim e como essa memória, como ela viajou e se transformou em diferentes culturas, diferentes religiões. É uma jornada em tanto. Excelente, então vamos direto ao ponto, começando pelo começo, o mundo turbulento em que Sete nasceu. Exato. Tenta imaginar o cenário. Adão e Eva, recém-expulsos do paraíso, sabe? Carregando aquele peso da queda. Uhum. Caim, o primogênito, tinha acabado de matar Abel, o segundo filho. O pecado ali não era mais uma ideia, né? Era uma ferida aberta na primeira família. Uma realidade brutal. Exato, é nesse clima pesado de luto, talvez até de desespero, que Sete vem ao mundo. E a própria Eva, é interessante notar isso em Gênesis 4, versículo 25, ela o recebe como uma intervenção divina mesmo. Ah, é? O que ela diz? Ela diz: Deus me concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então a chegada de Sete é vista, desde o começo, como um sinal de que a história não ia acabar ali, na tragédia. Uma esperança, né? Uma esperança, a continuidade de uma promessa. E tem um detalhe crucial logo depois, no versículo 26. Sim. Diz que na época do nascimento do filho de Sete, Enos, foi que começou-se a invocar o nome do Senhor. Isso é muito importante. Marca o início de uma linhagem voltada para o divino. Entendi. Só para a gente recapitular rapidinho a dinâmica familiar, então. Adão e Eva, os primeiros humanos, ligados à queda. Abel, o pastor justo que foi assassinado. E Caim, o agricultor, que cometeu fratricídio e foi exilado. Sete chega depois disso tudo. Exatamente nesse contexto. E é aqui que a narrativa bíblica e o material que a gente está analisando ressalta isso, né? Estabelece uma divisão bem marcante. Quase como se fossem dois caminhos se abrindo para a humanidade, a partir dali. Sim, esse contraste entre a descendência de Caim e a de Sete é um ponto central da análise. A linhagem de Caim é apresentada como inovadora, desbravadora no sentido material, cultural. Ah, é? Como assim? O texto menciona que eles fundaram a primeira cidade registrada, Enoque, que era o nome do filho de Caim. Deles vieram os pioneiros da música instrumental, o Jubal, Música? da metalurgia, Tubal-Caim, e até do pastoreio nômade mais organizado, com o Jabal. Foi um verdadeiro surto de desenvolvimento civilizacional. Puxa, parece um avanço enorme. Cidades, música, tecnologia com metais. Mas a análise sugere que tinha um porém nisso tudo. Tinha um lado B. Exato. A interpretação que a fonte destaca é que esse desenvolvimento aconteceu num contexto de crescente afastamento de Deus, sabe? Marcado por orgulho, por violência. O exemplo máximo que o texto dá é Lameque, um descendente de Caim. Ele não só foi o primeiro polígamo mencionado, casou com Ada e Zilá, Certo. como também compôs um cântico onde ele se vangloriava de ter matado homens por motivos, assim, aparentemente banais. Ele dizia ser ainda mais vingativo que o próprio Caim. Nossa. Essa combinação de progresso técnico com um declínio ético, digamos assim, é um ponto-chave na interpretação. Entendi. Quer dizer, o progresso material não andava junto com o progresso espiritual, pelo contrário, né? Exatamente. E como a linhagem de Sete se contrapõe a isso? Eles não construíram cidades, não inventaram instrumentos? Olha, a narrativa de Gênesis não atribui essas realizações materiais à linhagem de Sete. O que o texto enfatiza sobre eles, de forma quase exclusiva, é aquela frase que a gente já mencionou. A de invocar o nome do Senhor. Isso.
Eles invocavam o nome do Senhor. O grande marco associado a Sete e ao filho dele, Enos, é esse início da adoração formal a Deus. O legado deles, segundo essa perspectiva, não estava gravado em bronze ou em cidades, mas na devoção religiosa. Então a análise sugere uma bifurcação logo no início. Um ramo da humanidade focado na construção do mundo, na autossuficiência, talvez até na glória própria. Isso. E outro ramo focado na relação com o divino, na dependência de Deus. Essa é a leitura que a fonte teológica desenvolve, sim. Essa tensão primordial entre o que Santo Agostinho, séculos depois, chamaria de cidade do homem e cidade de Deus. Aham. Parece ter suas raízes simbólicas ali, nessa divergência entre as linhagens de Caim e Sete. Sete seria, então, o progenitor da linhagem da fé, aquela que preservaria a relação com Deus. E essa distinção tem consequências enormes na história bíblica, imagino. Enormes. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o papel de Sete se torna absolutamente crucial para a história da redenção. Foi justamente a linhagem dele, essa linhagem dos adoradores, que, segundo o Gênesis, Deus escolheu preservar através do dilúvio. Ah, claro. Na figura de Noé. Exatamente. Noé era descendente direto de Sete. Peraí. Então, segundo essa visão, a linhagem de Caim, com toda aquela cultura, tecnologia, teria sido varrida pelo dilúvio? É isso? É a interpretação tradicional, sim. A fonte que a gente está analisando menciona isso. Inclusive cita o historiador judeu Flávio Joséfo, que afirmava que a descendência de Caim pereceu no dilúvio. Nossa. Se a gente aceita isso, significa que Sete se torna o ancestral de toda a humanidade pós-diluviana, através de Noé e seus filhos. A continuidade da raça humana passa por ele. Isso é de tirar o fôlego, muda a perspectiva, né? E essa importância toda de Sete, ela reaparece em outros lugares da Bíblia. Sim, e de forma muito significativa. Lá no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas traça a genealogia de Jesus. Certo, eu lembro disso. E diferente do Evangelho de Mateus, que começa em Abrão, Lucas vai até as origens da humanidade. Ele lista a linhagem de trás para frente, né? E termina assim: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Incluir Sete ali não é um detalhe qualquer, não é acidental. Faz todo sentido. Conecta Jesus não apenas ao povo de Israel, mas a essa linhagem primordial de fé que começou com Sete, o filho designado para continuar a promessa divina desde o início. É uma afirmação teológica poderosa mesmo. Precisamente. Para a teologia cristã, essa inclusão de Sete na genealogia de Jesus sublinha a continuidade do plano divino de redenção, desde Adão, passando por essa linha piedosa que sobreviveu ao dilúvio e que, eventualmente, ia culminar no próprio Cristo. Fascinante como essa figura se encaixa na grande narrativa bíblica. Mas a história de Sete não ficou só nessa tradição, né? A pesquisa indica que ele viajou, ganhou novas identidades em outras culturas do Oriente Médio. Como isso aconteceu? Sim, e essa é uma das partes mais surpreendentes da trajetória de Sete. Ele ressurge em contextos religiosos bem diferentes, mostrando como essas narrativas antigas podiam se cruzar, se influenciar, se reinterpretar. Curioso. No islamismo, por exemplo, Sete é uma figura muito importante. Ele é conhecido como Shif, às vezes escrito como Shit. Shif. E qual é o papel dele no Islã? Também é visto como um substituto de Abel? A visão inicial é parecida sim. Ele é considerado o terceiro filho justo de Adão e Hauá, que é Eva, um presente de Alá depois da morte de Abel. Mas a tradição islâmica vai além. Ele é venerado como o segundo profeta do Islã. O segundo profeta? Depois de Adão? Exatamente. O sucessor direto de Adão na liderança espiritual da humanidade. Historiadores muçulmanos importantes, como Ibn Kathir, relatam que Shit recebeu a missão de continuar ensinando a lei divina. Uau! Um profeta! Isso dá um status enorme para ele. Tem mais detalhes sobre ele nessa tradição? O que mais se fala? Ah, com certeza. Algumas correntes da tradição islâmica afirmam que Shit recebeu suas próprias escrituras divinas. Às vezes associam isso àquelas primeiras escrituras que são mencionadas meio de passagem no Alcorão. Escrituras próprias?
E tem até um relato mais pitoresco mencionado pelo historiador Al-Tabari de que Sete enterrou o pai, Adão, junto com textos secretos que continham sabedoria divina num lugar chamado Caverna dos Tesouros. Textos secretos, caverna. Isso adiciona um toque de mistério, né? De conhecimento esotérico à figura dele. Sem dúvida. Atribuem a Shit grande sabedoria sobre a medição do tempo, a profecia sobre o dilúvio que estava por vir e até a inspiração para certas práticas de oração. Interessante. E olha só que curioso, assim como na tradição judaico-cristã, o Islã também considera que toda a humanidade descende de Shit, já que a linhagem de Caim teria sido extinta. Ah, essa ideia persiste, então. Sim. A sabedoria dele foi celebrada por eruditos ao longo dos séculos, como um tal de Al-Mubashir ibn Fatik, e até pelo grande místico sufi Ibn Arabi, um pensador fundamental no Islã que dedicou um capítulo inteiro da sua obra-prima Os Engastes da Sabedoria, especificamente a Sif. Puxa vida. E essa veneração toda se reflete em, sei lá, lugares físicos? A fonte mencionou túmulos, acho. Sim, mencionou. Existem vários locais que reivindicam ser o lugar onde o profeta Sif foi enterrado. Isso mostra como a veneração popular dele é profunda, né? Onde, por exemplo? Tem um santuário muito conhecido que fica no Líbano, numa vila chamada Al-Nabi Sheith. Tinha outro lugar tradicionalmente reconhecido na Palestina, em Bashit. Mas há também tradições que apontam para túmulos em Balkh, lá no Afeganistão. Afeganistão. E até um túmulo enorme com quase 4 metros de comprimento em Ayodhya, na Índia, cuja existência é documentada desde o século XVI, pelo menos. 4 metros. Nossa. Claro, são reivindicações locais, né? Mas ilustram bem a importância duradoura da figura dele. Realmente, um personagem que viajou longe. Vimos o ancestral bíblico, o profeta islâmico. A pesquisa que a gente tem menciona também o mandeísmo. Que papel ele assume ali? Imagino que seja algo diferente de novo. Sim, o mandeísmo é fascinante. É uma religião gnóstica muito antiga, com raízes que talvez vão lá para a Mesopotâmia pré-cristã e que sobrevive até hoje, olha só. Que incrível! E no mandeísmo, Sete aparece como um ser celestial chamado Shitiu ou Shitiu. Ele não é só um humano justo, ele é um Uthra. Uthra, o que é isso? É um ser de luz, uma emanação divina. Um ser de luz, então ele é visto como angelical ou divino. Exatamente. Nos textos sagrados mandeus, Shitiu é considerado filho de Adão Kadmaia, que é o Adão primordial, uma figura mais cósmica, e junto com Anush, que seria Enos, e Ribil, Abel, ele é um dos principais reveladores da gnose. Gnose, aquele conhecimento secreto, né? Isso, o conhecimento secreto e libertador sobre a verdadeira natureza da realidade, a origem divina da alma. Essas coisas. Ele é explicitamente identificado com o Sete da Bíblia, mas elevado a um status assim transcendente. Revelador de conhecimento secreto. Isso conecta um pouco com a ideia dos textos secretos no Islã, né? Mas aqui parece ser a função principal dele. É um foco bem forte, sim. E essa metamorfose da figura de Sete continua. A fonte mencionou o yazidismo também. E parece que lá a história toma um rumo ainda mais inesperado. O yazidismo é um caso à parte. É uma fé sincrética, encontrada principalmente entre o povo curdo, com crenças muito particulares. E nele, Sete é conhecido como Shahid ibn Jar. Shahid ibn Jar. E a história da origem dele é radicalmente diferente das outras. E é fundamental para a autoidentidade yazidi. Tô curiosa. Como eles contam a história do nascimento de Sete? Não foi filho de Eva? Então, a tradição oral yazidi relata que Adão e Eva tiveram uma disputa sobre quem era essencial para a procriação. Para resolver, fizeram um teste. Cada um depositou a sua semente, sua essência procriadora, numa jarra separada. E selaram as jarras. Uma competição? Tipo isso. Depois de 9 meses, eles abriram as jarras. A de Eva, segundo a história, continha só insetos e criaturas consideradas impuras. E a de Adão? A de Adão continha um menino, lindo, perfeito, Shahid ibn Jar, ou seja, Sete. Uau!
Que reviravolta completa. Então, para eles, Sete é filho só de Adão. Qual a consequência dessa crença para os yazidis? A consequência é imensa e define a identidade deles. Com base nessa narrativa, os yazidis acreditam que eles descendem unicamente de Adão através de Sheihid, que é Sete. Só deles? Sim. Eles se veem como um povo criado separadamente, com uma origem distinta de todos os outros seres humanos, que teriam vindo da união normal de Adão e Eva. Caramba! Isso justifica as práticas endogâmicas deles, casamento só dentro da comunidade, e a visão de si mesmos como um povo único, escolhido por Deus desde o início dos tempos. É uma teologia de origem muito específica e central para eles. É impressionante como a mesma figura, Sete, pode ser o ponto de partida para teologias e identidades tão diversas e até excludentes, né? Faz a gente pensar sobre como as histórias de origem moldam quem nós acreditamos ser. Exatamente. Depois dessa viagem incrível por tantas culturas, vamos voltar ao básico. O nome Sete. O que ele significa na origem hebraica? Tem alguma pista aí? É uma ótima pergunta para amarrar as pontas, porque o nome em si parece carregar um significado programático na narrativa de Gênesis. O nome hebraico é Shet, soletrando Shin Tav. Shet. Ele deriva de um verbo hebraico shat, que significa designar, colocar, estabelecer ou constituir. Ah, então quando Eva diz Deus me concedeu ou designou um filho no lugar de Abel, ela estaria, na verdade, explicando o próprio nome que deu a ele. Tipo um jogo de palavras. Exatamente. A exclamação de Eva funciona como uma etimologia popular do nome. Ela o vê como o filho designado por Deus. Não apenas um substituto biológico, mas alguém divinamente colocado ali com um propósito específico. Que propósito? Dar continuidade à linhagem da promessa, né? Restabelecer a esperança. O nome, conforme interpretado na fonte que a gente viu, encapsula essa noção de um plano divino sendo estabelecido através dele. Entendi. Então, fazendo um resumo rápido dos pontos-chave da perspectiva bíblica que a fonte nos trouxe. Sete é o terceiro filho de Adão e Eva, nascido depois da morte de Abel. Certo? O nome dele significa designado, refletindo a crença de Eva de que ele foi dado por Deus para um propósito. Isso. A linhagem dele se destaca por iniciar a invocação pública do nome do Senhor, contrastando com a de Caim, que era focada em realizações terrenas e marcada pela violência. Perfeito. Ele é o ancestral de Noé, e por meio dele de toda a humanidade que sobreviveu ao dilúvio, segundo essa leitura. Exato. E a inclusão dele na genealogia de Jesus, em Lucas, reforça essa importância toda na história da redenção. Precisamente. E sobre a esposa dele, a Bíblia fala algo? A Bíblia não menciona um nome. Diz apenas que ele teve outros filhos e filhas. No contexto ali do início da humanidade, né, isso sugere um casamento com uma parente próxima, talvez uma irmã ou sobrinha. Era o cenário da época. Entendi. Perfeito. É uma síntese ótima dos elementos centrais que a análise bíblica apresenta sobre ele. O que a gente pode tirar disso tudo, então? A história de Sete é uma jornada fascinante. Começa na sombra da primeira morte violenta, da primeira tragédia, mas se torna a semente de uma linhagem de fé que atravessa o dilúvio e chega até figuras centrais como Noé e Jesus. Uma trajetória incrível. E mais surpreendente ainda é ver como essa figura foi adotada e adaptada por outras grandes religiões, como o profeta no Islã, ser de luz no mandeísmo e ancestral único no yazidismo. É impressionante. E talvez a reflexão final que essa exploração toda nos convida a fazer seja esta. O contraste fundamental que a fonte bíblica estabelece lá atrás, né, entre a linhagem de Caim, com seu foco no progresso material, na inovação, mas também na autossuficiência orgulhosa, na violência, e a linhagem de Sete, centrada na devoção, na invocação de Deus, na continuidade espiritual. Será que esse contraste não ecoa de alguma forma nas tensões que a gente vive até hoje? Como assim? A tensão entre a ambição humana e o desenvolvimento tecnológico, por um lado,
e a busca por propósito espiritual, por conexão, por valores éticos, por outro. Será que essa antiga narrativa sobre as duas primeiras linhagens da humanidade ainda tem algo a nos dizer sobre os dilemas do nosso próprio tempo, do mundo contemporâneo? Uma boa pergunta. É uma pergunta que fica, né? Fica para cada um que nos ouve continuar a explorar.